Olá pessoal, olá! Estamos aqui iniciando o ano, na verdade começamos um pouco tarde esse ano, né? Hoje são 9 de março, né? 9 de março. E é o primeiro Vida em Alta Cast do ano, né? Estávamos reformulando algumas coisas e vamos lá. O que vamos falar hoje? Hoje o Vida em Alta foi um pouco às pressas, acabei não colocando no meu Instagram previamente, mas vamos lá. Quem está ao vivo vai pegar. Olha só, muitas mulheres pediram para mim para eu falar novamente sobre climatério, menopausa e eu decidi falar aqui em breves momentos para vocês muitas dúvidas que elas me perguntaram no meu Instagram e em vez de responder essas dúvidas de forma individual, melhor nesse podcast aqui de forma nacional. Então vamos lá. A primeira coisa que me falaram, doutor, toda mulher em climatério. Primeiro, o que é climatério? Climatério é aquela situação pré-menopausal, né? A mulher, basicamente, entre 40 e 51 anos, onde ela começa a ter sintomas não da baixa do estradiol. O problema é que vocês, mulheres, acham que a menopausa é só baixar o estradiol ou o climatério. O climatério, o primeiro hormônio que desce no climatério não é o estradiol, é a progesterona. Progesterona, gravem isso. É o primeiro hormônio que baixa. E como é o climatério? O climatério é a mulher, ela vai tendo menstruações recorrentes. Às vezes menstrua esse mês, aí mês que vem não menstrua, no outro mês também não menstrua, aí no quarto mês menstrua. Então, ela não sabe mais quando é que vai menstruar, porque pode vir ou não. Isso ela já está entendendo que ela está no climatério pré-menopausa, entende? Isso é a mulher já perto de menopausar. Mas tem a mulher que ainda está menstruando normalmente, mas começa a ter alguns sintomas, como, por exemplo, poliartralgia, depressão, ansiedade, sono de manutenção ruim, começa a acordar no meio da noite, e o fogacho. Aí que é o calorão. Aí eu quero fazer um parênteses nesse fogacho, nesse calorão, que vocês mulheres sempre associam à baixa do estradiol. Olha só, eu já falei, logo no início desse podcast, que o primeiro hormônio que desce na menopausa é a progesterona. A progesterona, ela desce por causa de um efeito de feedbacks do sistema, feedback positivo e negativo. Feedback é assim, quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Então, um efeito de feedback do eixo hipotálamo, hipófise, ovariano e adrenal. O que acontece? Por uma disfunção desse eixo, a progesterona começa a cair. Só que essa mesma disfunção desse eixo, que faz baixar a progesterona ovariana, também essa disfunção desse eixo causa um efeito de boot, vamos dizer assim, no centro de temperatura do hipotálamo. Entende? Ocorre uma desregulação no centro hipotalâmico de regulação da temperatura corporal. E aí, você pode ter o fogacho com a baixa da progesterona, não só com a baixa do estradiol. Você pode ter um fogacho só com a baixa também de quê? Da testosterona também, porque a testosterona também faz parte do mecanismo de feedback hipotálamo, que é o cérebro, hipófise, que é uma glândula, adrenal ovariana. Então você pode ter fogacho com a progesterona, você pode ter fogacho com a testosterona e você pode ter fogacho com o estradiol. Então para de pensar que o fogacho é só por causa da baixa de estradiol, ok? Vamos lá.
essa dúvida já foi sanada. Agora vamos falar sobre a reposição no climatério, que é aquela transição pré-menopausal. Toda mulher, doutor, precisa de estradiol com os primeiros sintomas do climatério. Quais são os sintomas? Depressão, ansiedade, poliartralgia, dor lombar, sono de manutenção, acorda no meio da noite ruim, sono de indução também ruim, porque quem induz o sono é a progesterona e quem mantém o sono é a estradiol. Olha só, para você engatar o sono, você precisa de progesterona. Para você manter o sono, você precisa de estradiol. Então, demora de engatar e quando engata, acorda no meio da noite, você está com o quê? Progesterona baixa, estradiol baixo. Se só demora de engatar e mantém um sono, é só progesterona baixa. Se engata rápido e acorda no meio da noite e não mantém o sono, só o estradiol baixo. Tá fácil, tá ou não tá? E pode escrever que é assim mesmo, tá bom? Então, doutor, toda mulher nesses sintomas é para repor estradiol? Pô, agora ficou bem lógico, porque eu falei que o primeiro hormônio que baixa na transição menopausal e climatério é a progesterona. Então, se a mulher está menstruando, olha só, ela está menstruando, mas está com sintomas de climatério, todos esses que eu já falei, você deve dar estradiol ou não? Aí você tem que abrir parênteses. Primeiro, se a mulher está menstruando, ela está com folículos ovarianos ainda funcionantes. Então, ela produz, claro, estradiol, porque ela menstrua, então ela produz estradiol. Isso é fato. Ela produz estradiol. Beleza? Pronto. Se ela produz estradiol, o último hormônio que você deve dar no climatério é o estradiol. O que dá, então, no climatério de cara? Progestina. Progestina é, vamos falar assim, é o similar da progesterona que você produz, que já baixou. Então, vamos dar progestina. Que tipos de progestina? As mais conhecidas, gestrinona, drospirenona, inclusive esse parêntese que eu vou abrir já na drospirenona. Então, dar progestina para essa mulher. E avaliar, depois da introdução da progestina, você avalia como estará a mulher se comportando em relação aos sintomas de climatério. Pronto, avalia. Aí outra dúvida. E se em vez de eu tomar a progestina, eu usar o dildimirena, que também é uma progestina, aí olha só. O dildimirena, eu sou fãzaço. Primeiro que ele é protetivo endometrial, do endométrio uterino. O dildimirena é uma progestina. Então ele mantém o epitélio, a massa endometrial, o que a gente chama de ótimo, entre 2 e 5 milímetros. Se por acaso ele não ficar entre 2 e 5 milímetros e ficar menor do que isso, o que é que a gente entende? Olha só. Quando a gente dá progestina com dildimirena para a mulher, existe um balanço entre a progestina que você coloca no dildimirena e o estradiol que o ovário produz. Funciona assim. A progestina, ela descama o endométrio, afina. E o estradiol engrossa o endométrio. E o equilíbrio deixa o endométrio entre 2 e 5 milímetros. Então, se você coloca o dildimirena e descama muito endométrio, tipo 0,5 milímetros, o que é que significa? Que ela está com baixa de estradiol, porque o estradiol não está conseguindo equilibrar o endométrio com a progestina que você deu. Então, isso já é indicativo de baixa de estradiol. Agora, só o dildimirena, que é uma progestina intrauterina, serve para tirar os sintomas do climatério na mulher? Não. Por quê? A progestina intrauterina do dildimirena, ela só vai mais ou menos 5% para o sangue, é a média. Então, os sintomas que são sistêmicos, o dildimirena não tira. Você mantém os mesmos sintomas, com a proteção endometrial, mas aquela progestina que você também precisa para o seu corpo, ela não existe, né? Então, você tem que tomar, sim, ou de forma, a melhor seria para mim, transdérmico, ou de forma micronizada oral, a própria progesterona oral, e associado, talvez,
É uma progestina intrauterina. Aí você tem que avaliar casos individualmente. O mais interessante e importante é saber que o primeiro hormônio que baixa na mulher no climatério pré-menopausal é a progesterona. Ponto final. Ok? E vamos lá. Outra dúvida frequente. Doutor, me diga uma coisa. E tem contraindicação? Por exemplo, ontem me perguntaram. Tem contraindicação? Eu que tive 2 tromboses. Tem contraindicação para fazer já uma mulher menopausada, né? Já mulher menopausada, porque, leia-se, mulher menopausada, gente, já não tem mais folículo ovariano nenhum. O ovário já atrofiou por completo. Essa sim precisa de estradiol, com certeza. Então, só que essa mulher, olha a dúvida, essa mulher teve 2 tromboses. 2 tromboses. E aí, pode ou não fazer reposição de estrogênio? Olha só. Se seguir o guideline, né, que são as leis, vamos dizer assim, na ginecologia, eles falam que não. Mas estudos mais recentes, principalmente o guideline de 2024, mostrou que isso tem que ser, de repor ou não estradiol, tem que ser muito individualizado. Histórico, por exemplo, de CEAR de mama, histórico de trombose na mesma paciente, históricos antigos, e ou familiares, né, familiares de cunho genético, não é contraindicação absoluta de reposição hormonal, TRH, terapia de reposição hormonal. É uma contraindicação relativa. Como assim? Primeiro, você deve avaliar os sintomas dessa mulher. Uma mulher que está se sentindo extremamente fraca, chorosa, depressiva, com sintomas gênitos urinários, candidíase de repetição, sabe? Uma mulher que não dorme bem, que nervosa, calorão. Isso é uma contraindicação relativa, porque deter esses sintomas está à frente da contraindicação relativa de repor o estradiol porque ela teve trombose ou ela teve câncer de mama. Porque, na verdade, quando você fala em contraindicação relativa, é só uma questão preventiva. Não é uma contraindicação absoluta, tanto que tem relativa e absoluta. Então, por prevenção, não se repõe. Mas a mulher com sintomas exacerbados de climatério, como eu falei, está à frente da contraindicação relativa. Então, pode repor. Entende que reposição hormonal, em muitos casos, é individualizada? Então, não adianta só ver exame, conversar com a mulher, estudar a mulher, ver a mulher. No consultório, só de você ver, você já faz um apanhado só da face da mulher. Uma mulher chorosa, depressiva, sem dormir direito, você reconhece no sentar. Então, existem as contraindicações relativas e absolutas. A mesma contraindicação relativa, já falei, CA de mama, trombose, vamos lá, sintomas gênitos urinários, tumorações ou patologias hepáticas, tumores de ovário. Se tiver em curso, é absoluta, mas se já teve antes, já passou 5 anos, tumorações ou lesões, e ela não tem mais nada, se torna contraindicação relativa, não é absoluta. Ok? Infelizmente, ocorreu o que eu posso dizer, o que a gente considera um erro num estudo em relação à terapia de reposição hormonal na mulher, que foi um grande estudo que existiu, com cerca de 100 mil mulheres, se eu não me engano, chamado estudo WHI, né? Não foi feito isso aqui no Brasil. Esse estudo WHI, infelizmente, ele usou a progestina errada, o estradiol errado, desculpe. Ele usou o etinil-estradiol, que não é o melhor para reposição. Ele usou estradiol oral, que também não é o melhor para reposição. E usou muitas mulheres em fases erradas de climatério e ou não que estavam em climatério.
Então, o estudo WHI atrapalhou um pouco. Isso é realmente isso é bem enfático e é falado em todos os congressos e tudo, que esse estudo atrapalhou um pouco sobre a terapia de reposição hormonal. Acabou sendo contra a mulher esse estudo, porque várias nuances de contraindicação absolutas e relativas veio desse estudo WHI, que teve erros. Isso é fato, né? Isso não é eu que digo, isso é fato, está descrito alguns erros do estudo WHI. Mas, enfim, não se pode fazer terapia de reposição ou não fazer terapia de reposição hormonal na mulher apenas vendo o exame. Então, por exemplo, se alguém me dá um exame, eu vejo esse exame aqui dessa mulher e avalie pelo exame se ela pode fazer terapia de reposição hormonal. Ela não está aqui, mas querem que eu avalie só o exame. Eu vou fazer isso? Claro que não. Como eu disse, a terapia de reposição é individualizada. Não adianta ver exames laboratoriais. Tem que conversar com a mulher. A parte clínica da reposição hormonal na mulher é soberana da parte laboratorial. E é verdade, e vou provar também. Olha só. Por exemplo, vamos falar agora, tirando o estradiol, vamos falar da testosterona. Gente, a testosterona, ela é feita, ela é produzida na mulher por disparos. Disparos que eu chamo de disparos cíclicos. Ou seja, é mais ou menos assim, olha só. Vai disparar testosterona na adrenal da mulher. Aí fala assim, ó, dá esse sopro. Um chumaço, um sopro de testosterona. Aí passa um ciclo sem disparar. Aí daqui a pouco, de novo, é um disparo de testosterona. Então, olha só, se o exame laboratorial colher no disparo, a testosterona está boa ou alta. Se colher no meio do ciclo, onde não disparou, ela pode estar baixa. Então, estou mostrando a vocês que a testosterona, especificamente, o pior exame para avaliar em mulher reposição de testosterona é o laboratorial. Podem ter certeza. Qual o melhor exame, doutor? O clínico. Olha como a clínica é soberana. Por quê? Se a mulher está com manutenção do ato sexual ruim. Porque lembrando a vocês, já falei aqui, testosterona não é responsável por libido. Libido, nenhum hormônio faz parte da libido. Libido é um ambiente, libido é não estar estressado, estar com a mente boa. Nenhum hormônio participa do libido, que significa iniciar. Depois que você inicia para manter o ato sexual e finalizar, aí sim é que a testosterona entra. Então, se uma mulher, depois do início da libido, não mantém o ato sexual, desfoca, por exemplo, claro que já está mostrando aí que a testosterona está baixa dessa mulher, não tem o que pensar mais. A testosterona é responsável por esta parte da manutenção, depois do início, a manutenção até finalizar o ato sexual. Então, se a mulher desfoca no meio, se perde e não tem manutenção, acaba não lubrificando e ressecada, ressecamento vaginal, claro que a testosterona está baixa. Que prova quer mais? Aí mostra aqui, exame laboratorial com a testosterona boa. E se foi no disparo? Se foi no disparo cíclico, na hora que colheu o sangue, colheu no disparo. Mas clinicamente, ela está com a testosterona baixa. E aí, quem é soberano? Esse exame aqui, eu sabendo que a testosterona é feito por disparo cíclico ou clinicamente? Claro que é o que ela está me falando. Então, assim, gente, o cuidado com a mulher, eu até brinco, é muito maior do que o cuidado com o homem. Não que no homem a gente não tenha que ter cuidado. Mas com a mulher é diferente. A mulher tem útero, a mulher tem uma série de nuances, né? Todo esse sistema ovariano, endometrial, uterino da mulher é bastante complicado. Até uma terapia de reposição hormonal mal feita, ela pode dar aqueles escapes na mulher, aqueles sangramentos fora de hora e fora de momento, que a mulher odeia. Então, se você não quer que a mulher te odeie, como um médico que está fazendo terapia de reposição hormonal, então ouça a mulher, clinicamente falando,
ouça o que ela tem a dizer sobre manutenção do ato sexual, sobre queixas diárias, de tudo, de sono, de, 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 de libido, manutenção de ato sexual, de dores, da vida do dia a dia dessa mulher. Isso é o soberano. Aí você tira as contraindicações absolutas, né, que são basicamente lesões hepáticas graves, lesões ovarianas e trombose em curso, aí contraindicação absoluta. Mas, falando um pouquinho mais de trombose, olha só. Essa mesma paciente que me disse que teve 2 tromboses, e ela, na verdade, é minha paciente, mas ela é 6º ano de medicina, está para se formar. E aí ela me disse que ela disse assim para mim, na faculdade a gente aprende que trombose é contraindicação. Se teve trombose é contraindicação de terapia de reposição hormonal por estrogênio. Aí, olha só. Primeiro que eu falei que é individualizado esse tratamento. Segundo, existe uma certa razão nisso se você fizer terapia de reposição hormonal estrogênica oral. Oral. Realmente, tem estudos que mostram que a terapia de reposição estrogênica oral, se você teve ou não trombose, pode levar a trombose, independente se você teve ou não. E aí, faz o quê? Estrogênio transdérmico, estrogênio por implante hormonal. Está resolvido o problema. Inclusive, como absorção fisiológica e liberação fisiológica e absorção, é muito melhor, tanto transdérmico, e é ouro, padrão ouro, o implante hormonal de liberação fisiológica diária. Então, é só não dar estrogênio oral para essa mulher. Ponto final. Ah, tá com risco de trombose, teve trombose, ou tem trombose na família, minha avó, pronto. Esquece oral. Ó, gente, eu vou te falar. Se você tiver que dar alguma coisa de terapia de reposição hormonal oral para a mulher, dê preferência a, no máximo, progesterona. Pronto, progesterona micronizada. Os outros hormônios que ela precisar, tipo progestina, estradiol, aí você vai pelo dildilmirena e ou transdérmico pela pele, ou o padrão ouro que eu chamo de liberação fisiológica diária, os implantes hormonais. Pronto. Deixa só a progesterona micronizada para reposição oral, se for necessário, ok? Se for necessário. Que isso é consagrado, essa progesterona oral é consagrada, de efeito fantástico, de absorção ótima, a gente não tem nada a falar contra ela. Como a gente tem a falar contra o estradiol oral, que realmente tem estudos que dizem, que mostram, na verdade não dizem, mostram que há risco de trombose, sim, em reposição de estradiol oral. Ok? Eu acho que as dúvidas foram sanadas em relação ao climatério e menopausa. Lembrando, menopausa tem que dar estradiol, sim. Climatério, inicialmente com progestina. E o que baixa primeiro nos sintomas pré-menopausais e climatério é a progesterona, não é o estradiol. Liberação de testosterona na mulher é por disparo cíclico, portanto, não se repõe testosterona também na mulher, apenas vendo o exame e sim conversando com a mulher. Manutenção do ato sexual ruim, ela já está com a testosterona baixa, independente que o exame laboratorial mostre que a testosterona está em níveis ótimos. Ok? Eu acho que hoje foi mais ou menos, Bira, o resumo do que eu queria falar, das dúvidas. Eu queria falar, na verdade, hoje, das dúvidas que vocês vieram no Instagram para mim. Acho que lembrei de todas. Eu estou aqui com o meu Instagram aberto. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Fora aqui. Eu estou aqui, ó, direto no meu Instagram. As dúvidas. Mulheres aqui com dúvidas, mas tudo perguntando a mesma coisa que eu já falei. Então, bom,
Vocês têm mais alguma dúvida, mulheres? Tem aqui alguns colegas também que entraram no meu Instagram, mas eu hoje foi hoje foi podcast Tira Dúvida. Hoje o podcast foi Tira Dúvida. Eu espero ter respondido todas as dúvidas. Eu não estou vendo mais aqui nenhuma dúvida para ser tirada. Então, provavelmente, eu vou terminar meu podcast hoje um pouco mais cedo. Que hoje foi o Tira Dúvidas mesmo. Tá bom? Vamos terminar, Bira? Ok, gente? Então, de hoje a 15, eu vou falar sobre outro tema com vocês. Estão querendo que eu fale sobre peptídeos aqui, né? Muitos pacientes estão querendo saber sobre os peptídeos. E de hoje a 15, eu prometo a vocês falar sobre peptídeos. O que é, como é, para que é, o que é que faz, tá certo? O que é peptídeos? É uma dúvida tão grande, paciente perguntando, doutor, o senhor faz peptídeo? O senhor faz peptídeo? Gente, os peptídeos já estão sendo usados, principalmente os liberados pela Anvisa, liberados pelo Sistema de Vigilância Sanitária do nosso Brasil. Então, eu vou tirar dúvidas para vocês não ficarem nesse tititi, peptídeo para lá, peptídeo para cá. Vocês já estão usando peptídeos e nem sabem, tá bom? Um abraço a todos, até de hoje a 15. Hoje foi o podcast Tira Dúvida. Um abraço, até de hoje a 15.